Olá, olá, vamos de novo aqui mais um vídeo no nosso lugar de fala. Esse é o livro que eu ganhei de Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que ganhei ontem. Chegou ontem, uma seguidora daqui do canal mandou e eu já tô na página 93. Aqui, tô na página 93. Tô comendo esse livro assim como se fosse... É muito bom, tá certo? Um livro pequeno, mas realmente nos faz refletir muito. Mas eu queria voltar a falar de um assunto, como sempre aqui no nosso canal, é serviço doméstico e aí a gente sabe que compõe empregada doméstica, porteiro, babá, caseiro, gari e adjacências. Todo mundo que cuida dessa questão, que essa massa que trabalha para essa população, para essa branquitude, né, nos metros quadrados mais caros, seja Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, não importa. Enfim, a gente trabalha para vocês. E voltando ao serviço doméstico, e tal, algum dia eu trabalho em várias casas como cuidadora, diarista, enfim, eu tenho vários locais que eu trabalho. Um desses locais, uma vez, chegou eles só, aqui nossa amiga que trabalha aqui em casa. Olha a contradição, nossa amiga que trabalha aqui em casa. Aí eu me pergunto, eu sou amiga dele? Ou dela? Ou deles? Não, não sou. Tá certo? Não nos coloque no lugar de amigo, porque amigo é aquela pessoa que, não que eu não goste, porque eu gosto do trabalho, eu gosto dessas pessoas, mas essas pessoas precisam entender que elas têm o lugar delas de patrão e nós temos o nosso lugar de empregado. E a única coisa que você pode fazer por conosco é respeitar nossos horários de trabalho, pagar nosso salário direito, assinar nossas carteiras e respeitar os nossos direitos. E isso basta para nós, porque nós temos a nossa família, a quem nós vemos, de onde viemos, a quem pertencemos, e quando a gente ficar doente ou for para o hospital, são eles que cuidam de nós. Tá certo? Vocês abrirá a mão do nosso trabalho, ela não vai dar mais certo e contratará outra pessoa. Vocês que me contratam não são meus amigos. E outra história que se fala, é como se fosse quase da família, é da nossa família, quase, mas não é da família. Eu costumo dizer, eu não sou da sua família, porque da sua família mora nos metros mais quadrados, mais caros quadrados de Salvador, se tratando de Salvador, mas aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sudeste, Norte do país, não importa, tá certo? Essas pessoas não são da sua família, porque se elas fossem, elas seriam médico, advogado, a gente está falando da classe média brasileira, médico, advogado, enfim, né, engenheiro, arquiteto, enfim. E vocês pagariam a nossa faculdade, nós teríamos nascido lá, nós teríamos estudado numa escola particular, nós teríamos feito parte do mesmo palco da vida que vocês fizeram. Teríamos feito intercâmbio fora, teríamos passado numa faculdade pública ou a mais cara particular de Salvador, a gente comeria no mesmo prato, na mesma mesa, no mesmo horário que vocês. A gente não estaria sentado na mesa servindo a vocês, ou dando banho, ou cuidando, e depois vindo para nossa casa, que é na geração de... Normalmente nas periferias de Salvador e dos cantos do Brasil, se tratando do Brasil. E é muito interessante a gente aprender a colocar-se no nosso lugar e colocar essas pessoas nesses lugares de pertencimento, entendeu? Porque eu sou quase da sua família, mas eu não tenho acesso a nada disso. Mas é uma filha, para mim, é como se fosse uma filha. Engraçado, a sua filha está no testamento, vai herdar toda a fortuna que você tem. Quando ela faz uma dívida lá de 15, 10, todo mundo corre para pagar. E às vezes eu não tenho o dinheiro para a laje da minha casa, que está pingando e eu preciso pagar. E às vezes você vai me emprestar e vai descontar no meu salário. Então você não é meu amigo, eu não sou da sua família. E vamos fazer esses respeitos à parte, tá certo? E tá tudo certo. A gente não se magoa com isso, a gente se magoa com o contrário. Tá certo? A gente se magoa com o contrário quando você diz, você é quase da família, a gente tá lá te servindo. Primeiro você senta na mesa, eu te sirvo e depois eu como, se sobrar. Às vezes. Não é geral, mas acontece se sobrar. Senão eu vou comer o resto de ontem, senão eu vou comer depois. Então você não é da minha, eu não sou da sua família. Se eu for para o hospital, você não vai me visitar, vai procurar saber no máximo como eu tô para poder eu voltar a trabalhar. Que dia que eu tá bom para voltar a trabalhar. Então, seus amigos, você vai visitar, você vai emprestar o dinheiro da sua família, você vai se acabar, você vai pagar o plano de saúde. Eu vou para o hospital público e você vai para o hospital particular. Então, não somos da mesma família. Isso não me magoa, o que tá certo é isso. Tá certo? O seu lugar é o seu lugar, o meu lugar é o meu lugar. Tá bom? E vamos somente dialogar, nos respeitar e ver o ponto que nos toca. Eu fazer o meu serviço bem, você me pagar direito, eu te respeitar como prestadora de serviço para você que eu sou e você te respeitar como uma pessoa que está te prestando serviço.
e pagar os meus direitos. Tão somente isso, não precisa de mais nada. E, continuando esse debate, diz assim, o Brasil é um país plural, tá certo? Negros, ricos, brancos e pobres, enfim, a gente não vai entrar aí, se a gente for entrar, são em outras questões. Mas existem diferenças, tá certo? E mesmo eu, com a empregada doméstica da casa que ali trabalha, às vezes trabalha 2, 3 pessoas numa mesma família de classe média em Salvador, porque uma é a cuidadora, outra porque é a cozinheira, outra porque é a passadeira, outra porque é a faxineira que vem semanalmente. A gente está na mesma periferia e mesmo assim somos diferentes. Quer ver uma diferença? Só para pontuar para vocês a diferença e que vocês não se sintam ofendidos e humilhados. Por exemplo, eu trabalho ao lado de uma pessoa. Na mesma casa, ela é mãe, eu não sou. E tem muita coisa que a gente se identifica porque estamos no serviço doméstico, porque fomos exploradas, porque fomos abusadas, assediadas, enfim. Porque recebemos pouco, porque moramos na periferia. Mas o fato dela ser mãe e eu, Débora, não sou mãe porque não tive a possibilidade, nos faz diferente. Às vezes, enquanto na nossa racialidade, no nosso lugar de mulher, a gente se parece. Mas em outros contextos nós somos diferentes. A experiência que ela é de ser mãe, eu não vou conhecer. A experiência de eu não ser mãe, ela não vai conhecer. E tá tudo certo. E muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, vamos se colocar, somos patrões empregados, mas somos cristãos, somos todos irmãos. Tá certo? Vamos só fomentar isso aqui. Vamos fazer somos todos irmãos. Tá certo? Vamos fazer uma provocação, somos todos irmãos. E aí eu trabalhei muitos anos aqui em Salvador e eu frequentava, e como eu morava, eu trabalhava, eu passei 10 anos trabalhando de carteira assinada, morando no metro quadrado mais caro de Salvador, e ali eu sempre dormia no quartinho da empregada, que é a senzala moderna, tá certo? A senzala moderna é o quarto da empregada, como diz Preta Rara. Então, e ali eles dormiam no ar-condicionado, eu dormia... Nem ventilador tinha, eles dormiam em 12 metros quadrados, eu dormia em 1,5 metro, 2 metros. O meu quarto era o lugar do lixo, onde acumulava livro, tudo que não prestava, porque então, eu não sou da família, tá certo? Eu não sou da família, não tem como eu ser. Eu frequentava, durante 10 anos, eu frequentei a mesma igreja, um dos metros quadrados, mais caro quadrado de Salvador, como eu digo sempre. E durante 10 anos, eu nunca tive uma pessoa que me convidou, na classe média de Salvador, para ir na sua casa, para rezar na sua casa, para rezar no terço, porque eu frequentava a igreja católica, nunca fui convidada, eles não eram meus amigos, tá certo? Eu comecei a frequentar um bairro periférico de Salvador. Em apenas 6 meses eu era convidada para almoçar, jantar, passear, passar fim de semana, poder dar um abraço no padre, o padre da igreja periférica. O padre da igreja nobre, eu conheci ele por 9 anos, um trabalho incrível lá para eles, que eles fazem, mas ele nunca apertou a minha mão, tá certo? E quando as pessoas te dão a paz de Cristo na missa, que ela te dá a mão, a gente está falando de católico, mas poderia ser o cristianismo de outras igrejas, mas é um cristianismo do catolicismo, porque nós católicos somos hipócritas até aí, nós somos muitos hipócritas. E aí... eles não apertaram a minha mão na igreja, mas nunca me convidaram. Eu não sei como é o nome dele, eles não sabem como é o meu. Como é que eu sou amiga deles? E a gente não se pergunta isso, a gente não faz esse questionamento. Aí, como foi que a gente se descobre negra? Como é que a gente se descobre? Como é que a gente descobre essa diferença? É aí que a gente descobre essa diferença. A gente sabe que você... Mas vai até aí. Eu só entrava naquela casa se eu fosse referência para um serviço doméstico naquela outra casa. Senão eu não era referência de nada. Eles não iam nem saber meu nome. E eu frequentava a mesma igreja todos os domingos. Tá certo? Eu frequentava a igreja todos os domingos. Eu estava lá e eles não me conheciam. Mas eu conheço todos eles, a história deles. Eu posso falar aqui de 1000 histórias que eu conheci, mas eles nem sabem que eu existo. A invisibilidade negra. Como pessoas negras, periféricas, de serviço doméstico, qualquer subserviço negro, você é invisível dentro daquela comunidade. Mesmo dentro da comunidade cristã, que aperta sua mão na igreja e diz, somos irmãos. Que tipo de irmão? Um irmão que diz, você é como um filho para mim, mas eu saio pela porta da cozinha porque eu não posso nem passar na sala quando você está conversando. Mas eu sou seu irmão da igreja. Eu só frequento a sua casa se a minha patroa me der referência para eu trabalhar na sua casa. Somos da comunidade, estamos lá todos os domingos na missa. Tá certo?
Eu passei por isso aqui em Salvador. Não sei, e você pode contar suas histórias de onde eu tô falando, mas eu passei isso aqui em Salvador. Nós não somos irmãos. Eu não sou sua amiga. Eu não sou seu amigo por conta dessas questões. Ah, mas não faz diferença, são filha do mesmo Deus. Que Deus? De que Deus você está falando? Teu Deus que te coloca num metro quadrado mais caro de Salvador, que te dá um ar-condicionado, e que você me bota para dormir no quarto do fundo e eu como o resto da sua comida. Eu só como depois de você a comida que eu fiz, depois de eu trabalhar 12, 14 horas por dia. De que Deus a gente está falando? Do Deus da política estrutural do país, que deu os seus antepassados, que eu não sei qual é os seus antepassados, se é alemão, se é francês, se é italiano, né? E a gente brasileiro tem a população maior. No Brasil existe a maior população descendente de italiano fora da Itália, é no Brasil. E que aquele, lá em 1850, na divisão de terras, no projeto de políticas, né, de embranquecimento do país, foram dados para os seus descendentes, e os meus descendentes foram jogados fora. Esse Deus não viu? Esse Deus que você comunga nas suas missas todos os domingos, esse Deus não viu? Esse Deus que faz com que você me trate dessa forma, é esse Deus que é o seu Deus, que é o meu Deus, que nós somos irmãos? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Será que não tem? E eu não estou falando quanto religião, nem que Deus existe, nem que não existe. É que a gente começou a se acostumar com esse processo de racismo, de machismo, de heteronormativo, das relações heteronormativas. A gente começa a segregar para fora, a jogar para fora, a fazer esse processo de segregação, entendeu? Dessas pessoas que não são igual a nós, e nos dizemos cristãos, vamos à igreja todos os domingos, fazemos a comunhão, bebemos o cálice, bebemos e fazemos isso com nossos irmãos. E eu gostaria de dizer, os meus irmãos são aquele que me vê como igual, que me trata como igual. E quando eu preciso, ele ora para mim. Esse é o meu irmão. Você que me paga, que eu trabalho para você, é tão somente o meu patrão. E que eu faço o meu serviço, que você respeita pelo meu serviço, e que você paga os meus direitos, e tá tudo certo. Nós não precisamos ser amigos. Reflete sobre isso, pensa sobre isso. E você que é trabalhador e trabalha, pense sobre isso. Tá certo? E vamos falar sobre tudo isso e muito mais nos próximos vídeos. Então, ative o sininho, se inscreva que a gente vai dialogando. Beijo e até a próxima.